única cidade do Brasil fundada por um índio. Foi a capital fluminense até a fusão dos estados do Rio de Janeiro e da Guanabara, em 1975. Atualmente, é considerado um dos melhores lugares do estado para viver. Referência na área de educação, o município é um polo universitário. A cidade abriga um complexo cultural e turístico mais conhecido como Caminho Niemeyer, onde se encontram belíssimas obras do arquiteto, como o Museu de Arte Contemporânea e o Teatro Popular Oscar Niemeyer. No programa de hoje, vamos falar sobre Niterói, a cidade sorriso. Meus convidados são o deputado Valdec Carneiro e o ex-prefeito do município, professor Godofredo Pinto. Quero agradecer muito a presença do senhor deputado, do senhor professor. E antes da gente começar a nossa conversa, eu vou pedir um minuto e nós vamos assistir um VT aqui com alguns dados básicos de Niterói. Niterói foi fundada no dia 22 de novembro de 1573. Está localizada na região metropolitana do Rio de Janeiro. O município ocupa uma área de aproximadamente 130 quilômetros quadrados e tem a população estimada pelo IBGE em 496.606 habitantes. A indústria naval já foi a atividade mais importante da economia niteroiense, mas com a crise que resultou no fechamento de vários estaleiros, hoje é o setor terciário que aquece o município. A cidade é considerada um dos principais centros financeiros e comerciais do estado. Com 7 instituições de ensino superior, Niterói é um polo universitário. A mais antiga é a Universidade Federal Fluminense, há mais de 50 anos na região. A cidade conta ainda com a presença de comunidades pesqueiras em 3 bairros: Jurujuba, Ponta da Areia e Ilha da Conceição. As belas praias e o rico patrimônio histórico-cultural fazem de Niterói o terceiro destino turístico do estado, ficando atrás apenas do Rio de Janeiro e Búzios. Quem vai à cidade tem a oportunidade de visitar o maior complexo de fortes da América Latina e o conjunto arquitetônico mais conhecido como Caminho Niemeyer. Para a gente começar falando um pouquinho da economia de Niterói, um pouquinho do passado, né? O setor de construção naval é historicamente considerado um dos principais segmentos da economia da cidade. Com as demandas de óleo e gás e o Promef, o Niterói se tornou um ponto estratégico, né, para isso. Eu queria falar um pouco como foi esse boom na cidade, porque hoje a gente sabe que esse setor está em crise, mas eu queria primeiro entender como que se deu essa expansão e depois a gente fala do cenário atual. Bom, primeiro quero dizer que é um prazer participar do programa aqui com você, Malva, e com o ex-prefeito Godofredo Pinto, e sobre Niterói, que é um dos amores da minha vida, né? E como você puxou o assunto da economia e da indústria naval, é bom dizer que Niterói é o berço da indústria naval no Brasil, né? Tudo começou lá na Ponta da Areia, com o Barão de Mauá, né? Até ter se tornado essa grande referência da indústria naval e de offshore, como se tornou. Nos últimos anos, em função de 2 acontecimentos principais, eu diria. Primeiro, a queda do preço do petróleo, né, no mercado internacional, queda vertiginosa, e ao mesmo tempo as investigações em torno da Petrobras, né, que as investigações, a meu ver, são sempre muito importantes. É preciso combater a corrupção, mas acho que elas não podem inviabilizar nem a democracia, nem a atividade econômica. E, portanto, evidentemente que cidades como Niterói e outras pelo Brasil afora, algumas em Pernambuco, no Rio Grande do Sul, no Espírito Santo, na Bahia, que tem tradição também na área naval, vem sofrendo muito com esse baque. Mas, certamente, a história da economia de Niterói é muito marcada pela presença desse setor, de milhares de trabalhadores, de operários, do setor metalúrgico, enfim, e, ao mesmo tempo, eu quero também dizer que considero que essa é uma etapa que será superada. Acho que será possível, em breve espaço de tempo, que falo com otimismo, com esperança, que esse setor volte a florescer, volte a empregar e volte a cumprir um papel muito importante na economia niteroiense. Professor, quando começou essa expansão da indústria naval, isso gerou muito emprego. Com a crise, esse desemprego foi muito forte. Como que a cidade lidou com esse panorama? É verdade. Nos anos 90, a indústria estava praticamente paralisada. Praticamente paralisada nos anos 90, em função da política do governo federal, do presidente Fernando Henrique Cardoso, e reanimou-se, né, a partir do governo do presidente Lula.
Eu era prefeito de Niterói a partir de 2002, ocasião em que, a começar por um entendimento com Docas, a empresa Docas do Rio de Janeiro, na época presidida pelo companheiro Antônio Carlos Soares, nós estabelecemos as normas, os aspectos burocráticos legais que pudessem viabilizar as concessões que acabaram acontecendo. Duas empresas passaram a operar o porto e num momento em que estava em ascensão no Brasil todo, não apenas em Niterói. Foi o momento de revitalização do porto de Niterói. Exatamente. A revitalização do porto passou por aí, por um entendimento da prefeitura com Docas, que desdobrou-se em duas empresas da iniciativa privada operando o porto. Passou por questões de dragagem do porto, etc. E aí realmente floresceu muito. Agora, em função das razões apontadas pelo deputado, a crise dos preços do petróleo no plano internacional e problemas aqui no país, nós estamos vivendo um momento de recuo, né, de descenso, mas muito longe do que era nos anos 90. Os anos 90 está paralisado. Aqui ainda estão funcionando, ainda que em ritmo mais lento. Eu acredito que com a reversão no plano nacional desse momento de crise, que como deputado eu também sou otimista, espero que em breve prazo a gente possa ver a recuperação da economia, o Porto de Niterói possa voltar a ter a pujança que teve na primeira década dos anos 2000. Deputado, e o porto, ele é fundamental hoje ainda para escoamento da produção do Estado? Então, eu acho que ele pode cumprir um papel ainda muito mais importante. Mas eu queria, se você me permitir, em 30 segundos, voltar ao que o Godofredo mencionou. É muito importante ressaltar que a indústria naval, como um todo no Brasil, não apenas em Niterói, que esteve assim, quase que abandonada à própria sorte, eu diria, né? Os estaleiros tinham se transformado em galpões, né, com sucata abandonada, por assim dizer. A partir dos anos 2000, houve uma decisão político-administrativa muito importante que o governo federal tomou, foi justamente convocar a Petrobras, que é um dos maiores clientes, é o maior cliente do setor no Brasil, evidentemente, né, a adotar a chamada política de conteúdo nacional. Isso foi fundamental, porque até então a política de compras da Petrobras, de embarcações, de sonda, de todos os artefatos necessários à indústria naval, essas compras eram feitas, em geral, fora do Brasil, em países de larga tradição nesse setor, como, por exemplo, a Coreia, Singapura, a Noruega, enfim. Então, a política de conteúdo nacional foi uma aposta, eu diria, na engenharia e no operariado brasileiros. Isso foi fundamental para esta revitalização de que falou o Godofredo a partir do início dos anos 2000. E a crise que vivemos hoje é uma crise conjuntural, né? Mas não se assemelha, penso eu, ao quadro de abandono, de fechamento a que muitos estaleiros estiveram submetidos no Brasil todo. No caso do Porto, a gente precisa, Godofredo, ainda de muito avanço no que tange ao desassoreamento, né, ali da Baía de Guanabara. Isso é fundamental. Né? Isso atrapalha muito mas sem dúvida, por causa do problema de calado, problema de navios que precisam ter um certo calado para se aproximar do porto, enfim. Então, esse trabalho é muito importante. Eu me lembro que num dado momento, quando estava no Ministério da Pesca, o senador Marcelo Crivella, houve assim, tratativas promissoras nesse sentido. Infelizmente, ainda não foram concluídas. Nós precisamos resolver o problema do desassoreamento da Bahia de maneira que o porto seja um porto pujante, possa receber grandes embarcações e, consequentemente, possa não só receber, como, sobretudo, transportar para fora de Niterói parte de sua produção. E no caso do vídeo, é preciso acrescentar que, além de Ponta da Areia, Jurujuba e Ilha da Conceição, Itaipu também tem uma comunidade pesqueira. Colônia pesqueira, uma importante comunidade pesqueira, que faz parte também desse desenho em Niterói. Professor, antes da gente começar a falar das comunidades pesqueiras, que já é um ponto importante para a gente falar de Niterói, o deputado falou dessa questão do desassoreamento da Baía de Guanabara. Com essa demanda de Niterói, existe alguma política que preveja isso, tá? Alguma coisa em andamento para que isso aconteça? Não, como falou o deputado, a época da gestão do senador Marcelo Crivella, realmente, em relação à questão da pesca, mas que tem muito a ver com a questão também, né, de dragagem, de desassoreamento da Baía de Guanabara. Porto poder receber grandes embarcações. Portanto, é a questão da indústria naval e da pesqueira também, né? As colônias de pesca são duas atividades que exigem esse tipo de
de iniciativa por parte do governo federal. O momento é de crise, né? Como temos um momento de crise, nós sentimos que a economia, em grande medida, está meio que paralisada ou andando a ritmo muito lento. Então, o que se espera é que, com a reversão desse quadro, essas iniciativas de dragagem, de possibilidade de embarcações de grande calado poderem transitar ali na Bahia, venham a facilitar o desenvolvimento da indústria naval e da indústria pesqueira. Deputado, falando das comunidades pesqueiras, né? Além dessas 3 que eu havia mencionado, o senhor disse que em Itaipu também tem. Então, como que elas funcionam e o que elas representam para a economia de Niterói? Então, eu acho que elas representam algo que poderia ser muito maior se o conjunto de políticas públicas fomentassem a atividade. Segundo a Organização Internacional do Trabalho, a OIT, a pesca artesanal, é um dos ofícios mais perigosos para o trabalhador, né? Pelas condições em que ele realiza o seu trabalho. Então, a gente deveria ter políticas que, por um lado, organizassem melhor o setor, que o setor se auto-organiza através de colônias, de cooperativas. Então, primeiro isso. Os pescadores fazem isso por eles mesmos. Em geral, por eles mesmos. Além disso, é preciso incentivar também as ações de beneficiamento do pescado, né? A transformação do peixe bruto, né, em produtos que possam ser mais facilmente comercializáveis. Para isso é preciso de estímulo, é preciso de incentivo, equipamentos. Enfim, no momento, eu acho que Niterói, nesse setor, está muito em função da própria iniciativa dos pescadores e da sua auto-organização. A pesca artesanal, por exemplo, é um setor que se inscreve no campo da economia popular solidária, como agricultura familiar, como artesanato, enfim. Então, esse setor também pode ser estimulado, pode ser incentivado. Aqui na Assembleia, nós temos tentado, inclusive, garantir um conjunto de ações para que o Estado veja a economia solidária, e isso inclui a pesca artesanal, como um setor assim, importante, que tem potencial para ajudar a fazer avançar a combalida economia fluminense. Professor, e o produto desses pescadores hoje, ele abastece apenas Niterói ou esses peixes, essa produção deles vai para outro lugar? Vai para outro lugar, não é apenas Niterói. Niterói não daria conta, somente a cidade, da produção que lá é realizada. Eu queria lembrar o período em que eu estive à frente da prefeitura, eu, com muita intensidade, junto ao governo federal, fiz uma interlocução com o Ministério da Pesca, à época, para que criasse um terminal pesqueiro em Niterói. Um terminal pesqueiro. Batalhei muito, muitas dificuldades burocráticas, muita injunção política, porque existiam outras cidades que são polos pesqueiros, que não tinham interesse em que fosse criar uma competição em Niterói. Isso aconteceu em tudo quanto é governo. Era ainda no governo presidente Lula, não há como negar isso. Mas teve como resultado que a prefeitura acabou cedendo um terreno onde tem ali agora um centro, não é como um terminal como tínhamos projetado, mas se criou também um equipamento onde se pode ter algum apoio para a indústria pesqueira. Mas eu acho, como deputado, que é preciso avançar muito mais para que essas colônias que vivem em grande medida de suas próprias iniciativas possam ter apoio do poder público para que pudesse ter uma produção ainda maior e uma exportação do produto com maior volume. Queria acrescentar, Malva, que neste momento, e é preciso dar o devido crédito, a Secretaria de Desenvolvimento Econômico de Niterói, à frente do secretário Fabiano Gonçalves, desenvolve ações importantes no sentido de garantir a institucionalização, a formalização desses pescadores, muitos deles convertidos até em microempreendedores individuais. Isso ajuda esse segmento, esses trabalhadores, a ter acesso a linhas de crédito, a disputar pequenas linhas de fomento que são fundamentais para que eles toquem o seu pequeno, mas promissor negócio. Então, é disso que eu falava, políticas públicas que estimulem, que fomentem, que ajudem a organização desse segmento para que eles possam ter acesso a possibilidades que desorganizados eles não conseguem. Vou interromper os senhores um minutinho. Cidade vai para um rápido intervalo. Voltamos em um minutinho. Não saia daí.